Bom, pessoal, boa noite então a todos. Vamos dar mais um início aí na web aula. A gente inicia aí, né, mais um módulo. A gente iniciou aí, né, com o modo específico 1. Ele contempla, então, pessoal, essa OC agora vigente, que é comandos elétricos, depois a gente vai para termodinâmica, depois mecânica dos fluidos, e depois instalação, operação e manutenção de sistema de climatização. Esse último aí tem uma carga horária um pouco maior, os demais aí uma carga até relativamente pequena, certo? Bom, pessoal, nessa parte de comandos elétricos aí, eu creio que alguns aí já devem ter até já estudado aí, né? Então é meio que chovendo molhado, né? Mas a parte elétrica, né, pessoal, está presente, né? A gente tem a parte mecânica na parte de refrigeração, também tem a parte elétrica, né? No sistema de refrigeração, vamos dizer assim, mais simples, né? Esse nosso por compressão de vapor aí, a parte elétrica, ela vai ser até relativamente simples, né? Ao passo que, por exemplo, dos sistemas maiores, né? Como, por exemplo, o sistema chiller, por torre de resfriamento, né? Sistemas maiores vão exigir um controle maior, ou seja, vai ter uma parte elétrica um pouco mais complexa, um pouco maior também, né? E hoje, pessoal, eu vou iniciar a web aula falando aí do principal, né? Do coração, principalmente desses sistemas maiores, né? Que é o motor, né? O motor elétrico, né? Então, dependendo aí, se for um sistema de resfriamento de água, o que eu preciso fazer, então, todo o bombeamento de água. Para bombear essa água, que eu necessito de um motor. Então, aí, pessoal, hoje eu vou falar basicamente dos motores elétricos, correto? É, bom, é só mostrar aqui, pessoal, com relação à plataforma. Bom, deixa eu colocar aqui, né? Então, tá aqui, né? Comandos elétricos. Depois eu vou colocar aqui, pessoal, o cronograma. Eu coloquei aqui um cronograma errado. Vou deixar bem aqui depois disponibilizado. Nossos EBAs vão continuar nesse mesmo horário, a quarta-feira, certo? A gente vai ter aqui, deixa eu ver, mais algumas, duas ou três web aulas. Essa, essa aqui ela é composta de 3 atividades e na próxima aula eu vou trabalhar em cima dessas atividades, sabe? Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. O link vai estar aqui. Também vou disponibilizar também ao longo aí da semana alguns materiais complementares também que vão ajudar vocês a resolver essas atividades. Correto? E qualquer coisa aí, pessoal, dependendo do tempo, eu retiro também uma atividade ou deixo um pouco menos aí para ficar mais tranquilo aí. Certo? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu iniciar então aí. Pode falar, William. Professor, eu queria tirar uma dúvida referente à plataforma que foi liberado hoje, né? Lá Sim. tem uma aba que diz momentos presenciais, que temos que anexar materiais lá, pelo que eu percebi. Não, não, na verdade, William, isso aqui é só para, isso aqui é em relação às notas, porque o que que acontece? Na outra plataforma que a gente utiliza, o Moodle, tem um recurso que é parecido com esse aqui, só que aqui a gente lança as notas, o professor, por exemplo, lança a nota do presencial, a gente atribui para vocês, coloca a nota que foi lançada, né? Só que aqui é diferente. No caso aí, o professor ele já manda ir para a escola, então a gente não tem nem contato com a aula presencial. Aqui a gente é responsável só pelo EAD. Então, de certa forma, você pode desconsiderar isso aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo excluir aqui. Já vou até excluir para não ter problema. Ó, consigo, ó. Porque aqui eu acho que não tem necessidade de ter isso. Aqui a gente é responsável só pela parte EAD, certo? Então Então, aqui tudo eu bem, vou, porque me gerou vou essa dúvida só, mas obrigado. não, porque a gente importa as salas aí conforme o padrão, né? E o nosso padrão aqui, que a gente está em Goiás, né? A gente tem contato com as escolas, os professores mandam a nota para a gente. No caso aí, como a gente está CTMs em Senais de estados diferentes, o que acontece? O professor já manda direto aí para Campo Grande, para o Senai daí. Aqui a gente só fica responsável pela parte EAD. Aí a escola faz a composição da nota e faz aí o registro de nota, toda a atribuição aí, rematrícula, toda essa parte aí relativa à gestão, né? Certinho aí, William? Certinho, professor, obrigado. Ok? Não, não, por nada. Vamos lá. Então deixa eu
Então a gente vai falar, né, pessoal, do coração, né? É o coração de todo sistema industrial, também da área de refrigeração, não menos importante, que é o motor, né? Não vou entrar em detalhes por muita questão assim de técnico, de engenharia ali, porque não é muito o foco do assunto, né, do curso aí, né, pessoal? Mas a gente sabe, né, que a gente tem os dois tipos de motores, né? A gente tem os motores acionados por corrente contínua e os por corrente alternada. Os de corrente contínua, pessoal, são motores do ponto de vista construtivo, eles são mais complexos, que exigem um pouco mais de elaboração, de construção, dos princípios físicos, né? Então, o motor de corrente contínua ele é mais complexo, ele é mais difícil, ele é mais caro. Os de corrente alternada, eles são mais simples, mais robustos, então ele é muito mais simples, mais barato de fazer. O seu custo é muito baixo. Então, esses motores são amplamente utilizados na indústria, principalmente pela questão de robustez, né? E a faixa de velocidade deles, né, dessas motores de corrente alternada, você consegue então alterar, né? Ao passo que corrente contínua não tem como, pelo fato da corrente ser contínua, eu não consigo ter esse controle de velocidade, então não consigo ter essa variação. Aqui eu consigo. Como é que eu faço isso? Modulando a frequência. Tanto que o inversor de frequência, ele mexe justamente na frequência da corrente. Então, através dessa frequência, dessa modulação de frequência, eu consigo, então, diferentes velocidades que eu imponho no meu motor, né? Então, com isso eu consigo modular melhor. Bom, então os motores de corrente alternada eles podem ser classificados, né, quanto à velocidade de rotação do motor em sincronismo com a frequência da tensão elétrica gerada para o funcionamento desse motor. Nesse caso, ele pode ser então do tipo síncrono, né, então motores de corrente alternada síncronos e os motores de corrente alternada assíncronos ou de indução. Cada um deles vai ter uma aplicação específica e uma vantagem ou desvantagem com relação um ao outro, né? O outro tipo de classificação é pela tensão elétrica, né? Então, eles podem ser de corrente alternada monofásico ou trifásico, né? Então, aí tem uma árvore de classificação, né, pessoal, do motor de corrente alternada. Então, ele pode ser monofásico, linear ou trifásico. Se ele for monofásico, ele pode ser do tipo assíncrono ou síncrono, assim como o trifásico. E no monofásico, ele vai ter alguns tipos de motor diferentes. Então, ele tem o gaiola de esquilo, o de rotor bobinado, de rotor maciço. O de gaiola de esquilo, ele pode ser do tipo campo distorcido, fase auxiliar, fase dividida, capacitor da partida, capacitor permanente, capacitor de dois valores e polos sombreados. Esse tanto de motor aqui, pessoal, é um motor que a gente tem no dia a dia, né? Muitas aplicações elétricas monofásicas estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, ah, pode ser, por exemplo, aquelas máquinas de jardinagem, né? Aparador de grama, é, furadeiras, alguns eletrodomésticos, por exemplo, máquina de lavar roupa, ventilador, liquidificador, né? Enfim, várias aplicações em motor elétrico monofásico. Então, por isso tem esse tanto de tipo aqui, principalmente no motor de gaiola de esquilo. Com relação aos motores trifásicos, né, que aqui já tem a utilização ampla na indústria, a gente tem o assíncrono e o síncrono. O assíncrono sendo os de gaiola de esquilo e rotor bobinado, e o síncrono de ímãs permanentes, de relutância de polos lisos e de polos salientes, né? Então aqui tem toda a árvore de classificação de um motor corrente alternada, seus mais variados tipos aí. Bom, então falando dos motores de corrente alternada síncronos, né? Então ele é um equipamento elétrico com rotação que aí ele pode ser utilizado como um gerador, né? Então os síncronos são utilizados como gerador, onde ele converte a energia mecânica gerada em energia elétrica, né? Ou com motor para realização de trabalho mecânico, né? Ou seja, quando a energia elétrica é convertida em mecânica. Geralmente, então, esses motores são utilizados também nos carros, né? Os carros elétricos têm isso, né? Ora ele, se você acelera, ele comporta como um propulsor, ou seja, a energia elétrica converte para mecânica, para movimentar o carro. E se tem aquele chamado freio regenerativo, né? Ou seja, quando ele rotaciona no sentido contrário, ele atua como gerador, ou seja,
ele faz a recarga para a bateria. Oi? Aquele gerador movido a gasolina, aquele motor estacionário. Isso. Quem falou aí? Maurício. Maurício, né? Isso, geradores, né? Esses geradores de pequeno e grande proporção, né? Igual de hidrelétrica também, né? Eles funcionam também como geradores, né? Então eles são síncronos, não são máquinas síncronas, né? Então ele pode converter, né? Do sentido de giro, né? Então a velocidade de motor, né? De rotação do motor, ela é sincronizada, né? Com a frequência de sua alimentação, né? Bom, o motor de corrente alternada, sim, ele vai ser com rotação, que pode. Bom, peraí, pessoal, aqui, aí. Esse tipo de motor, né, ele pode ser aplicado para geração, né, como para gerar energia de potência reativa, né. Então, para que gerar essa energia de potência reativa? Para corrigir fator de potência, né, imposto então por outros motores que utilizam a indução, que a gente sabe que os motores ali, a indução, né, eletromagnética, ela gera muita potência reativa, né, muita energia reativa, e é aquela chamada energia suja que não pode ser jogada de volta para a rede. Então, eu preciso fazer esse fator de correção de potência, correção de fator de potência, né? Então, esse é um dos métodos, colocar aí um motor síncrono para gerar energia de potência reativa, para poder corrigir, né? Ou banco de capacitores, né? Que também é uma outra solução aí. Bom, e os geradores síncronos, né? São utilizados nas usinas geradoras de eletricidade, né? Bom, como é o princípio de funcionamento, né? Então, assim como nos motores de corrente contínua, o enrolamento de campo, né? Ele é estimulado por uma fonte de corrente contínua. Daí o enrolamento dos polos, né? Que é a bobina polar fixado no rotor, ele é conduzido aos anéis coletores. Caso a bobina do estator seja ligada a uma fonte CA, né? Que é de corrente alternada, a máquina vai funcionar como um motor síncrono e o rotor vai girar com a velocidade síncrona em sincronismo com o campo girante, né? Gerado pelo enrolamento do estator e imposto pela quantidade de polos e a frequência da fonte. Então, os componentes que a gente tem aí, né, pessoal, é o estator, que é onde vai estar acoplado o conjunto de bobinas alimentadas em corrente alternada, o rotor, que vai ter um conjunto de bobinas acoplado à parte de anéis alimentados em corrente contínua, formando os polos, e a escova, né, que deslizam sobre os anéis e estão acoplados ao porta-escovas e que está preso ao estator, né, onde faz o giro aí de fato, né, o movimento aí de rotação. Não, então, como características de operação, né, dos motores de corrente alternada síncronos, eles têm então dupla excitação, a alimentação elétrica é para o enrolamento de campo e para armadura. O torque é em apenas uma velocidade, né? Então ele não consegue variar, né? E o rotor e o campo de fluxo se movimentam sem sincronismo, né? Então ele não tem essa sincronia. Bom, os motores assíncronos, né, pessoal? Eles são chamados motores de indução. Esse é muito mais utilizado, né? Então eles vão imprimir uma rotação de velocidade próxima, né? À velocidade síncrona. Então, no Brasil, esse sincronismo ele é conforme a frequência da rede de alimentação, que aqui no nosso é de 60 Hz. Outros lugares aí, como por exemplo, na Europa, é 50 Hz, né? Bom, os componentes do motor assíncrono, a gente tem o estator, né, que é aqui onde as bobinas de campo estão localizadas, e essa tem sua ligação, formato e disposição de acordo com o tipo do motor. O rotor, né, que é a parte móvel do motor, que vai então transformar a energia elétrica aqui do campo elétrico, né, do campo eletromagnético em giro ali, né, que vai fazer então o motor, né, se movimentar, que ele é constituído pelo induzido, né, que é o famoso gaiola de esquilo, né, que aqui realmente parece uma gaiolinha de esquilo aí, ele faz o giro, né. Bom, sua estrutura mecânica, pessoal, ela é semelhante à dos motores, esse é dos motores assim, né? Agora um outro motor é os monofásicos, né, que aí é bem utilizado aí em equipamentos do dia a dia, né. Então, ela é semelhante a dos motores trifásicos de indução. E o seu estator vai ter dois enrolamentos. Então, um enrolamento com fios mais espessos, né, e com inúmeras espiras, que é chamado enrolamento principal, e outro com fios estreitos, né, e fios estreitos e com
poucas espiras, né, que é o chamado enrolamento auxiliar de partida. Então, o enrolamento principal, pessoal, ele vai permanecer ativo durante todo o tempo de funcionamento do motor. Porém, o enrolamento auxiliar atua somente durante a partida. O enrolamento auxiliar ele é desativado por um dispositivo automático, né? Então, localizado entre a tampa do motor e do rotor. E normalmente um capacitor ele é ligado em série, né, com enrolamento auxiliar. E desta maneira ele otimiza, né, o conjugado do motor. Bom, então aqui, pessoal, o motor, por exemplo, de fase dividida é utilizado, por exemplo, no ventilador, né? O com capacitor de partida, né? É a, a máquina de lavar, né? Então, por exemplo, o motor elétrico, a gente sabe que ele tem um torque instantâneo, né? Então, para suavizar a partida, eu vou utilizar, então, os monofásicos com um capacitor, que vai, então, desenvolvendo a velocidade. A máquina de lavar não pode ter, então, já que tem ali, dependendo da lavadora, né? Por exemplo, essa lave seca, ela tem ali uma correiazinha, né? Uma correiazinha dentada ali, sincronizadora ali. Então, se você ficar girando de uma vez, você vai desincronizar, você pode também vir arrebentar ali a sua correia, né? Pode ter um problema nela ali. Pode falar, Maurício. Não, você está É. concordando, senhor. Não, tudo bem. Qualquer coisa pode falar aí, pessoal, né? Pode levantar a mão, pode falar aí. Aí, por exemplo, não posso arrancar de uma vez, então tem que suavizar essa partida, por exemplo, nesse motor aqui, mais específico nesse lave seca, né? Esse lave seca é um motor e na parte ali da bacia ali, né, que faz o giro ali, então não é direto, né? Tem tipo uma correiazinha ali, né? Então, para não girar de uma vez, então tem que suavizar essa partida. Eu tenho um motor com capacitor permanente, né? Que aqui é para deixar a velocidade conforme eu regulo, né? Por exemplo, a furadeira, você pode regular as variadas velocidades ali, né? Então, mais rápido ou mais devagar, né? Então, para deixar sempre com velocidade constante. Então, ele é um capacitor permanente, onde ele sempre vai regulando a velocidade. Então, ele nunca acelera e desacelera indefinidamente. Então, vai conforme a sua regulagem. E o compressor ali, né? Pode ter um motor ali com dois capacitores, né? Bom, o motor de fase dividida, né, que é esse que é utilizado aí, por exemplo, no ventilador, ele tem um enrolamento principal e um auxiliar para partida, com uma defasagem elétrica de 90 graus no espaço. Então, esse enrolamento auxiliar ele provoca a condução de fase que gera um conjugado, que ele é indispensável para a rotação inicial e aceleração. Então, à medida que o motor chega à rotação pré-estabelecida, o enrolamento auxiliar é desconectado da rede por meio da utilização de uma chave, geralmente operada, né, por força centrífuga, né, chave ou disjuntor centrífugo, ou por relé de corrente, chave eletrônica, quando assim for necessário, ou por chave manual ou disjuntor centrífugo, dentre outros. Então, os motores de fase dividida vão ser aplicados nos ventiladores, né, exaustores, os compressores herméticos nas bombas centrífugas e em outras aplicações. Bom, o motor com capacitor de partida, ele vai ter semelhança ao de fase dividida, porém vai estar numa inserção de um capacitor em série com enrolamento auxiliar de partida. Então ele favorece essa maior defasagem entre as correntes, elevando então o conjugado de partida. Então, quando o motor atinge 80% da sua velocidade de trabalho, o circuito auxiliar é desativado. Logo após, o seu funcionamento é semelhante ao de motor de fase dividida devido ao elevado conjugado de partida, que pode chegar a 200% ou 350% do seu conjugado nominal. Então, o motor de capacitor de partida ele tem uma variedade de aplicações e sua fabricação envolve potências que vão de 1/4 de cavalo a 5 cavalos, né? E eles são aplicados em lavadores de roupa, né? Como expliquei, ventiladores também, exaustores, esmeril, bombas centrífugas, entre outros, né? Então é aquele que eu preciso, vamos dizer assim, ter uma suavização na partida, por isso que dá essa defasagem. Essa defasagem dá justamente essa diferença de velocidade, então ele vai aumentando as velocidades aos poucos, onde altera, obviamente, esse conjugado de partida, né? Bom, motor com capacitor permanente, né? Então ele é semelhante ao capacitor de partida, porém está no circuito auxiliar, que ele vai ficar então constantemente ligado, né? Nesse aqui ele fica só na partida, esse ele vai ficar ligado constantemente.
Ele é semelhante ao motor bifásico, ou seja, ele tem um campo girante e não pulsante, que vai proporcionar regime de trabalho silencioso, com alto rendimento e potência e baixa corrente de partida. São aplicados em equipamentos que deixam, então, de requerer elevado conjugado de partida, né, como os ventiladores, sopradores, bombas centrífugas, furadeiras e máquinas de costura. Eles têm menor tamanho e são isentos de manutenção, já que possuem contados e partes móveis, né? Com dois capacitores, né? É semelhante ao capacitor de partida, né? Que também vai ter a mesma. Pessoal, aqui eu coloquei errado. Bom, com relação às vantagens, né, dos motores os motores aí de monofásicos, né? Ele tem um menor custo de produção, né? Portanto, ele é de aquisição também, tem um bom toque de partida e impõe velocidade constante. Como desvantagem, né? Vai exigir uma alta corrente de partida, tem maior custo de manutenção, né? Devido à necessidade de dispositivo de partida, como por exemplo um capacitor, dependendo do capacitor ele não é tão barato assim, e ele tem baixo fator de potência, né? Quando ser bem dimensionado para carga, né? Então mesmo ele tendo uma baixa potência, né? O fator dele é baixo, né? Se ele for muito, se ele for bem, quando ele é, vamos dizer, subdimensionado, né? Para a carga para o qual se destina. E ele provoca desequilíbrio nos sistemas elétricos por serem monofásicos, né? Então, por estar atuando só em uma fase, né? Se eu estiver atuando em um sistema que é trifásico, ele gera desequilíbrio, né? Então, por exemplo, em outras demandas que são trifásicas, as outras lá pode gerar aquele desequilíbrio de carga. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é equilibrar essas cargas, né? Então, se for, então, tiver presença de uma, uma, uma instalação trifásica, onde se utiliza monofásica, deixá-las meio em paralelos, para não ter essa interferência. Bom, pessoal, sobre os motores de alimentação trifásica, né? Então eu tenho o estator, né? Onde tem a carcaça, o núcleo de chapas e um rolamento trifásico. Então a carcaça é a estrutura, suporte do conjunto, né? Então ela é bem pesada, ele é de construção robusta, em ferro fundido, aço ou alumínio injetado, né? Então são materiais extremamente densos e pesados. Tem que ser resistente à corrosão e com aletas, né? Essas aletas é para eu poder facilitar a troca de calor, né? Por forma então que o calor que gera ali, de certa forma, não fique ali, né, dentro do meu motor, que pode alterar ali, pode alterar ali a questão da velocidade, diminuir vida útil, queimar os componentes. Então, de certa forma, esse calor eu preciso dissipar. E para isso, então, eu vou utilizar aletas. Hoje tem motores aí grandes que são refrigerados a água, né? Então vai ter ali uma jaqueta, chama de jaqueta de água, e vai estar em volta do motor ali que vai trocar esse calor, né? Então vai jogar, esse calor passa para a água e a água então faz uma troca no outro meio, né? Então ele vai fazer uma troca ali, né? Os núcleos de chapas, né? As chapas são de aço magnético, tratadas termicamente para reduzir então ao mínimo as perdas no ferro, né? Principalmente perdas de contato e por atrito, né? Para evitar, né? Para não ter essa perda, para melhorar a eficiência do meu motor. E o rolamento trifásico, né? Então são três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase. Então vou formar um sistema trifásico ligado à rede trifásica de manutenção, de alimentação. Né? Então o estator, como o próprio nome fala, ele é estático. Então a partir dele ele vai passar então o campo eletromagnético do meu rotor. Então do meu rotor que ele vai transmitir o movimento. Então o meu rotor é composto pelo eixo, vai transmitir a potência mecânica desenvolvida pelo motor. Então ele é tratado termicamente para evitar problemas como empenamento e fadiga, né? Uma vez que ele tem que ter um torque instantâneo, se vocês já viram fisicamente o motor, ele é bem pesado, né? Então, por exemplo, o material ali ele tem que ser bem robusto no sentido assim que ele tem que aguentar esse torque, ainda mais se for toda hora, por exemplo, o liga e desliga, tem que ficar acionando e desacionando, então esse eixo ele não pode ficar, como diz, deformando muito, ele tem que ser até relativamente rígido, para não ficar se deformando, né? Para não
gerar então um empenamento e nem fadiga, né? Então nesse torque ali, nessa torção, esse movimento de torção repetidamente, o que acontece? Você rompe, você gera um rompimento do eixo. Então a construção do meu eixo tem que levar em consideração, né? Isso para o meu motor de alimentação trifásico, essa questão do tratamento térmico, para ele ser rígido de forma então a gerar empenamento. Ou se gerar empenamento, óbvio, com o mínimo possível, né? Esse empenamento vai gerar então um desalinhamento, né? Vai vibrar, vai desalinhar o motor, vai deixar ele vibrando. Além disso, né? Nessa parte do contato ali estator-rotor, o meu eixo empenado vai, vamos dizer assim, vai causar um desequilíbrio, ou seja, o campo magnético não vai ter uma uniformidade ali entre o estator e o rotor, ou seja, também vai alterar até a questão da velocidade, não vai ter uma uniformidade entre a passagem ali, por exemplo, de indução magnética de um ponto para o outro, do estator para o rotor. Então, isso tem que ser levado em consideração. O meu rotor também é feito por núcleo de chapas, né? Aquelas chapazinhas aqui, né? Então, tem um parecido aqui, cadê? Aqui, ó, né? Tem esse estatorzinho aí, né? O núcleo de chapa, então as mesmas características da chapa do estator, né? Que elas vão estar mais ou menos ali em contato, onde vai ficar passando essas mudanças de fase do magnetismo, né? Ora norte, ora sul, para poder fazer a repulsão e, por consequência, o movimento. E as barras e os anéis de curto-circuito vão ser de alumínio injetado sob pressão numa única peça, né? Então, o alumínio ele é um bom condutor, ele tem uma relação de peso muito boa, né? Baixa, né? Por exemplo, em relação ao ferro fundido. Então, ele dá uma menor questão de inércia e, por consequência, ele dá menos atrito, né? Então, ele consegue, nessa questão da condutividade também elétrica, ajudar nessa questão tanto do peso quanto na questão da condução. E o alumínio injetado, né, pessoal, ele é contínuo, né? Então ele dá mais uniformidade. Então é quase que bem lisinho mesmo, para não ter nenhuma ranhura. Qualquer ranhura altera na interação eletromagnética, né, entre estator e rotor, né? Bom, os motores de alimentação trifásica de rotor bobinado são motores, né, constituídos para o regime de trabalho em rede de corrente alternada trifásica, quando se pretende, então, controlar a velocidade do motor. Esses modelos, então, proporcionam uma partida forte com uma pequena corrente de partida. Então, são motores adequados para potências elevadas superiores a 5 cavalos. Bom, então eles são indicados também, pessoal, para partidas com toda a carga, né? Ou seja, por exemplo, ali, vamos supor uma esteira, né? Uma esteira ali que está carregando, sei lá, minério, está transportando minério. Tem motores ali que ele consegue dar a partida com a carga ali. Vamos supor que tem alguns que, não vou falar toneladas, mas vamos supor ali uma ordem ali de 300, uns 500 quilos ali de minério. Dependendo do motor, o que eu tenho que fazer? Retirar todo o minério que está ali na esteira, né? Ou seja, eu vou ter que tirar o que está ali e, sei lá, voltar para o início ou voltar ele no lugar para depois ele ir transportando e já em movimento. Tem motores que conseguem dar partida com carga, outros não, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, por exemplo, esse motor aí de rotor bobinado, ele consegue, né? Ele não gera essa intensidade excessiva de corrente na rede elétrica. E eles são utilizados para executar tarefas que exigem, então, variações de velocidade, né? Então, quando eu tenho que ter diferentes velocidades. E o enrolamento que há no rotor desses motores, ao realizar a variação de intensidade da corrente que transita no induzido, faz, então, variar essa velocidade do meu motor. Aí é a relação, pessoal, campo magnético-corrente. Não vou entrar em detalhes nisso aí, até porque não é o escopo aqui do nosso curso, né? Só para saber que essa variação aí que transita no induzido, que é pela relação variação do campo magnético e varia essa velocidade pela variação da corrente. Bom, então, por exemplo, para eu regular a velocidade e até fazer uma inversão de sentido, né? Ou seja,
é realizado um deslocamento, né, de um conjunto de escovas que vai possibilitar variar a tensão induzida nos rolamentos do motor. Também é possível fazer essa regulagem por meio de circuitos eletrônicos, dependendo do fabricante. Isso aqui, pessoal, leia-se inversor, né? Hoje a gente tem os inversores de frequência, que faz isso através de circuitos eletrônicos, né? Esses pontos de tiro e estouros aí. Pode falar, Maurício. Não, professor, estou concordando só. Tranquilo aí? Ah, não, beleza. Então, tranquilo. Bom, então hoje, né, os circuitos eletrônicos é o inversor de frequência, soft starter, né? Por exemplo, a indústria sabe, né? Bom, inversor de frequência a gente sabe que ele é caro, né? Por ele ter bastante eletrônica ali, né? Então, circuitos extremamente caros, né? Então, um valor agregado dele é alto. Só que ele é extremamente eficaz, né? Quando eu quero fazer modulação de velocidade, suavização então de partida, suavização de parada, modular velocidades para diferentes processos. Muito bom. Então a indústria entendeu que eu preciso utilizar esse tipo de equipamento. Bom, daí só um adendo aqui, pessoal, que eu sempre falo aí é o seguinte: o pessoal do agro já é um pessoal um pouco mais reticente. Se você falar, por exemplo, de um inversor de frequência pessoal do agro, para eles isso aí é um desperdício de dinheiro. Para eles, pagar 70 mil no inversor de frequência é gastar dinheiro à toa. Ah, mas por quê? Eles entendem, tá no meio do mato, faz uma partida, então eles preferem apelar para aquelas partidas bem rudimentares mesmo, como, por exemplo, compensadora, por autotransformador, aquelas partidas ainda bem, se bobear até uma estrela triângulo, eles preferem, eles acham que é a melhor coisa, e eles não estão preocupados, por exemplo, se a bitola do cabo vai ser muito grande, se vai gastar muito mais energia, eles tanto faz. Eles acham que não vale o investimento de pagar, por exemplo, 70 mil no inversor, e o tanto que o inversor vai ser, então, mais eficiente do ponto de vista para o processo do agro e também do ponto de vista de economia em muitas coisas, né? Então, eles não conseguem muito fazer essa conta. E outra também, eles entendem que é muito, né, vamos dizer, tem muita frescura, não vale a pena, tem que colocar dispositivo de proteção, isso tem mesmo, né? Por ser caro, né, eu tenho que investir em proteção desse tipo de equipamento, né? Porque eles são sensíveis, né? Então, por exemplo, circuito eletrônico, ele é sensível à sobrecarga, à sobrecorrente, sobretensão, a variação aí de falta de fase 1. Sim, o meu inversor, ele tem as proteções, né? Tem essas proteções naturais, mas até no fabricante, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da WEG, ela fala, ó, preciso ter um fusível assim, preciso ter um fusível de atuação tal, preciso ter um disjuntor, preciso ter mais alguma coisa aí, para poder proteger, né? E melhorar, e aumentar aí a sua vida útil do seu inversor. Então, em si, pessoal, como diz, são escolhas e questão aí de investimento e retorno, né? Então, depende da sua decisão, principalmente da questão aí do inversor. Bom, vou retornando aí, né, pessoal? Então, por exemplo, o motor de alimentação trifásico de rotor bobinado, ele também vai ter um estator, né, que é os mesmos modelos de enrolamento e distribuição que os trifásicos de indução ou síncro. E o rotor, ele vai ter então um enrolamento com várias bobinas isoladas, né, ligadas e formando 2 ou 3 circuitos, né? Os circuitos são unidos por um ponto comum em um dos lados, né? E no outro por 3 anéis coletores, né? E por meio de anéis, né, que vão estabelecer o contato elétrico, né, entre o enrolamento do rotor e o reostato de partida externo, né? Então, a partir do reostato eu faço a partida aqui. Então, esses anéis deslizantes aqui, né, a partir do meu rotor bobinado trifásico. Bom, esse motor aqui, né, pessoal, já até falei nele, é o gaiola de esquilo, né, é o mais utilizado na indústria, em qualquer outra aplicação, né, ele é de corrente alternado, assíncrono, né, com rotor em curto-circuito, em que a velocidade, então, vai estar sujeita à frequência da fonte, né, então, a velocidade depende da fonte, então, o inversor de frequência, o que ele muda? A frequência. Por que ele muda a frequência e não as outras partes vamos dizer, as outras variáveis do meu motor? Bom,
tudo aqui é físico, né? Então não posso alterar o número de polos, que ele já vem de fábrica com o número de polos já especificado. Pode ser 4, 6, 8, 12 polos, então não posso mudar o número de polo do motor, porque o número de polo ele interfere na velocidade do meu motor. A tensão também não posso mudar, uma vez ali que ela é para determinado tipo de tensão. Pode ser 220, 380, 440, não pode alterar. Então, a única coisa que se altera é a frequência. Então, alterei a frequência, alterei então a minha rotação do meu motor. Então, o inversor de frequência, ele modula essa frequência aí, que por consequência altera a velocidade do meu motor. Então, esse motor de garoto esquina, né, pessoal, eu falei, tem o estator, né? Vai ter a carcaça e o núcleo, então ela é a parte externa, né? Fabricada em ferro fundido ou chapa de aço. Então ele vai sustentar, né? Então ele tem que ter um certo peso. Ele é fabricado em chapas de ferro silício no formato de pacote rígido. Na parte interna, né, vai ter as ranhuras em que então as bobinas vão ser acopladas. A parte que faz o giro, né, que faz o movimento, o induzido rotor, né? Então, ele é composto por barras condutoras fechadas em curto-circuito por meio de anéis. Então, essas barras possuem o formato de uma gaiola de esquilo, né? Como está aqui, né? Parece aquela gaiolinha de esquilo, né? Bom, aqui, pessoal, tem um princípio de funcionamento, né? Deixa eu só polir com som aqui, pessoal, rapidinho. Internacionais e seja global com o BT. A invenção dos motores de indução alterou permanentemente o curso da civilização humana. Esse motor centenário, inventado pelo grande cientista Nikola, assim como suas propriedades, vamos considerar um enrolamento de estator simplificado. Aqui, as 3 bobinas são conectadas. Devido ao fato de que ambos estão em rotação na mesma velocidade, o campo magnético nunca cortará o loop. Assim, não haverá qualquer EMF e corrente induzida. Isso se traduz em força zero na barra do rotor, e o rotor irá desacelerar gradualmente. À medida que diminui a velocidade, o campo magnético corta o loop do rotor, de modo que a corrente e a força induzidas aumentam novamente. Então, o rotor irá acelerar. Resumindo, o rotor nunca será capaz de alcançar a velocidade do campo magnético. Ele rotaciona a uma velocidade específica, que é um pouco menor do que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e do rotor é conhecida como slip. Agora, vamos entender por que os motores de indução governam os mundos industrial e doméstico. Você pode notar que os motores de indução não requerem um ímã permanente. Eles nem mesmo têm escovas, anéis de comutador ou sensor de posição, como outras. E para outro vídeo. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? Bom, pessoal, então aí, né, para mostrar aí o princípio de funcionamento, né? Então a gente vai ter as vantagens, né, e desvantagens do motor de trifásico rotor gaiola de esquilo, né? Então a vantagem é o baixo custo, né, para produção e aquisição. Então é bem robusto, bem barato, né? Ele tem um bom torque na partida, né? Uma manutenção de baixo custo, né? Ou seja, por ele ter poucos componentes, né? E fazendo a devida instalação, você tem um baixo custo de manutenção e você tem uma velocidade constante, né? Então ele sempre vai ter aquela velocidade, a não ser que você faça né, alguma intervenção para alterar a velocidade, mas sempre tem velocidade constante. Como desvantagem, né? Ele vai precisar de um inversor eletrônico ou outro dispositivo para controle de velocidade, né? Então, como alternativa de uma eletrônica, pode utilizar mecânico, né? Por exemplo, redutor. Ele vai ter uma alta corrente de partida, né? Então, a desvantagem, né? Por exemplo, se fazer uma partida direta, a gente tem aquela IP sobre N, né? Que é a corrente de partida sobre a corrente de nominal, que dá na ordem de 8 até 10 vezes aí. E ele tem um baixo fator de potência, né? Então, se você dimensionar ele mal aí, que não tiver um subdimensionamento, ele for mal dimensionado, ele vai ter um baixo fator de potência, apesar de ter uma alta eficiência, né? Então, a ordem dele é de 90, mais de 90%.
Bom, sobre aí os tipos de motores aí, né, pessoal? O assíncrono com motor em curto, ele vai variar de 3 a 5%, né, entre vazio e plena carga, né? Ele tem nenhum controle de velocidade, exceto nos tipos de velocidade múltipla, né, projetados para 12 ou mais velocidades físicas. Capacidade de arranque é de baixa ou média. E recomenda-se, né, para serviços que não exijam velocidades variáveis, como partida com carga, moinhos, ventiladores, prensas, bombas centrífugas, máquinas operatrizes. A gente tem um assíncrono com rotor bobinado, né? A gente vai variar de 3 a 5% entre vazio e plena carga, né? Com rheostato em curto-circuito. E a velocidade pode ser reduzida de 50% pelo rheostato, né? Então a velocidade vai variar inversamente à resistência. E recomendo para o serviço que se faz necessário uma velocidade variável e partida com carga. O motor síncrono, né? Não tem variação, a velocidade é constante, né? Com o sincronismo. Ele não tem nenhum controle de velocidade, exceto em raros motores de duas velocidades fixas, né? Uma capacidade de arranque muito baixa e aplicação em serviços que exigem, então, velocidade constante ou que se deseja corrigir o fator de potência da rede elétrica, né? Bom, os dados do meu motor aí, pessoal, a gente pega pela placa, né? Então, todo motor ele tem uma placa identificadora, onde ele vai ter esses diferentes elementos aí, né? Então, os mais importantes aí é o código, né, o número de fases, a tensão nominal, né, o regime de serviço, o rendimento, o modelo da carcaça, o grau de proteção, classe de isolamento, temperatura. Então, praticamente tudo do motor aqui, pessoal, está na minha placa. Principalmente para parametrizar inversor de frequência, a gente utiliza os dados da placa. E vocês estão vendo aqui, ó, até os rolamentos aqui estão especificados, ó, 19 e 20 aí, né? Rolamento dianteiro e o traseiro, né? E até, por exemplo, aqui no 21, que é o tipo de graxa, né, que é utilizado nesse rolamento. Então, todos os dados mesmo, até, por exemplo, a parte de ligação, ó, como deve ser feito o esquema de ligação, né, para o 220, ó, no caso, é, triângulo aqui, estrela, né? Então, tem aí todos os significados de cada um dos códigos, né? Então, o principal aqui é a razão entre corrente de partida e a corrente nominal, o índice de proteção do motor e o esquema, né, que deve ser feito, né, para trabalhar, por exemplo, em 220 ou em 380. Tem a corrente nominal, né, que é conforme a que a gente, por exemplo, se a gente dimensiona, né, uma corrente, a gente precisa, então, achar qual é o motor aí a ser selecionado. Ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, questionamento aí? Ok. Tudo certo, pessoal? Aí na próxima aula, pessoal, eu vou explorar então sobre a situação as atividades, primeira atividade, e também vou mostrar para vocês lá o site da VEG, o tanto que ela é boa, prática, por exemplo, para essa parte elétrica aí. Eu creio que muitos aí já fizeram aí, né, o curso de eletrotécnica, né? Então já deve ter conhecer aí já deve ter, já estão dizendo, estão careca de saber aí, né? Já estão experts aí, né? Mas de Não, qualquer professor, forma, eu não. Eu não. qualquer forma aí, não, pessoal, eu sou, como diz, eu sou, eu sou eterno aprendiz aqui, pessoal, eu sempre aprendo aí com todo mundo, eu nunca tenho conhecimento de nada não aqui, eu sempre vai sempre correndo atrás aí, tentando sempre agregar um pouquinho mais de conhecimento aí para nossa vida aí, né, nossa cabeça, então sempre aprendo aí com vocês. Eu não sou dono de conhecimento absoluto, não. A gente vai fuçando mesmo. O que a gente não pode perder, pessoal, é aquela famosa curiosidade de menino, né? A gente é menino, o mundo é menino, né? Menino tem curiosidade com tudo, né? Vamos fuçar em tudo. Então, vamos mexer, vamos fuçando, vamos descobrindo. A gente vai agregando coisas, valores, agregando conhecimento assim, né? Vai tendo aquela eterna curiosidade de menino, né? E eu vou sempre aprendendo aí com todos aí, vocês aí, né? Eu aprendo com vocês aí também. A troca de experiência é sempre saudável e salutar aí. Ok, pessoal? Não quer falar alguma coisa? Questionamentos aí, dúvidas? Beleza, professor. Certinho, então, pessoal. Bom, então é isso aí. A gente vai finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, podem me procurar ali, né? Pelo WhatsApp ali, pela plataforma. Então, pode vocês acharem melhor aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos, então, uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima. Positivo. Boa noite, professor. Até mais. Noite, Boa até noite, mais. professor. Falou, Até mais. até mais, tchau, tchau.